Olá, meus amigos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos aprender um pouco bastante, trabalhar muito na aula com linguagem não verbal e verbal, ok? Mas antes de nós começarmos, quero cumprimentá-los, agradecê-los pela confiança no nosso trabalho, cumprimentar a equipe aqui que ajuda bastante a gente, cumprimentar o meu amigo Paulo que está aqui. E antes de nós começarmos, preciso dar uns recados a vocês. Quando vocês estiverem acessando ao Google Classroom, não se esqueçam de fazer aquelas atividades obrigatórias e elas marcam a tua presença lá, ok? Se tiver alguma dúvida, converse com o professor lá que ele vai te ajudar. Se você, por algum motivo, não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola lá. Eles vão te ajudar, eles vão te oferecer o material. Não se esqueça de devolver o material para você ganhar a presença e também a nota, ok? Hoje, meus amigos, nós vamos falar o quê? Vamos ler e interpretar gráficos e infográficos. Vamos comparar textos de diferentes gêneros na abordagem de um mesmo tema. Vamos interpretar textos com auxílio de material gráfico. Vamos diferenciar partes principais e secundárias de um texto. Vamos localizar informação explícita, ok? Então, na última aula, nós vimos infográfico, né? Professor, o que vem a ser esse infográfico? Ele é também um texto, né? Reparem como ele é bem estruturado, bem organizado. Imagine só se nós fôssemos escrever todos esses dados estatísticos em forma de texto. Fica complicado. Daqui a pouco nós vamos ler o texto, vocês vão ver como fica mais complexo nós organizarmos. Quando for muito dado estatístico, é mais complicado você trabalhar um texto corrido, texto discursivo. É melhor você organizar desta maneira aqui, com gráficos, imagens, enfim, tudo auxilia muito. Reparem, o que vem a ser infográfico? Info vem de informação, gráfico, exatamente os desenhos, todos esses elementos que ajudam a estabelecer a ideia do texto com os dados estatísticos estabelecidos aqui. Lembre da palavra informática, informação, mática, automática, né? Então, informática, informação automática. Infográfico, informação em forma de gráficos, ok? Então, a pesquisa nacional por amostras de domicílios contínua, PNAD contínua, até então ela era chamada apenas de PNAD, certo? Ela passou a ser chamada de contínua porque ela começou a ter o quê? Mais frequência. A frequência com que ela emitia esses dados passou a ser mensal ou trimestral. E olha só, então, antigamente ela era chamada apenas de PNAD, certo? Passou a ser chamada PNAD contínua porque ela agora está sendo feita com mais frequência, ok? Então, nós temos dados a respeito de televisão, sinal digital e tecnologia de recepção de sinal digital aqui. Então, é disso que o dado fala. Olha só como bem mais organizado, bem mais estruturado, mais fácil de se entender. Vamos ler o texto agora para a gente começar a entender como é mais complicado trabalhar todos aqueles dados em forma de texto, ok? A pesquisa nacional por amostras de domicílios contínua, PNAD contínua, esse é o nome, investigou no quarto trimestre de 2018, pela terceira vez, o tema suplementar sobre tecnologia de informação e comunicação, TIC. Preciso falar um recado para vocês aqui. Pessoal, em forma de texto, quando vocês estiverem redigindo um texto, certo? Observem, você apresentar uma instituição, um órgão, coloquem por extenso o nome da instituição e a sigla depois. A partir daí você pode colocar apenas sigla no teu texto. Então, repare como foi posto aqui, foi colocado o nome por extenso com a sigla, aqui também o nome por extenso com a sigla. A partir daí no teu texto você pode colocar só a sigla. Comunicação e TIC nos aspectos de acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. A investigação abrangeu o acesso à internet e à televisão nos domicílios particulares permanentes e o acesso à internet e a posse de telefone móvel celular para as pessoas de 10 anos ou mais de idade. Então, primeiro recorte nosso aqui, recortamos um pedaço daquele infográfico, temos aqui a televisão, esse foi um dado coletado pela PNAD contínua, né, nos anos 2017 e 2018, sinal digital 2017 e 2018, tecnologia de recepção desse sinal, ok? Vamos para a primeira atividade, meus amigos. Através desse recorte aqui, eu quero que vocês façam uma atividade
o que o infográfico demonstra estatisticamente em seu quadro central? Comparativamente, o que é possível concluir tomando as duas variáveis presentes no quadro, o que indica a nota de rodapé. Então eu peço que vocês respondam, daqui a pouco a gente volta, ok? E aí, meus amigos, conseguiram? Vamos lá. Então, o que o infográfico demonstra? Ó, o quadro central do infográfico traz os dados sobre o sinal digital de televisão aberta. Ó, a primeira variável demonstra o percentual de evolução dos domicílios com conversor digital entre os anos 2017 e 2018. A segunda traz a informação sobre os domicílios que não tinham conversor. Então, esta para o conversor e esta para aqueles que não tinham. A nota indica o fim do sinal digital aqui, ó. Repare que ela está bem destacada. Não é muito mais fácil de lermos? Ok? Então vamos para o primeiro quiz. Considerando este infográfico
acima e assinale a opção que descreve a variação percentual de domicílios com TV por assinatura entre 2017 e 2018. A. Redução de 1,1 ponto percentual. B. Redução de 1,1%. Então eu quero que vocês me respondam, daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok? Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, considerando este infográfico, assinale a opção que descreve a variação percentual daqui para cá. Então, o que vocês responderam, meus amigos? Cuidado aqui, ó. Então, 32,9 caiu para 31,8, então qual foi a redução? De 1% ou 1 ponto percentual? 1 ponto percentual, meus amigos. Por quê? Cuidado, que isso daqui pode ser tema de prova, se vocês fizerem uma redação e redigirem isso aqui, não corretamente, não redigirem dessa maneira, que pode dar uma confusão, você pode perder ponto. Por quê? É 1 ponto percentual. Imagine, se eu tiver 50%, eu quero que caia para 40%, ok? Quantos por cento caíram? Se você pensar 50%, 20% de 50%, são 10%. Então caiu 20%. Agora, quantos pontos percentuais caíram? 10%. Vocês entenderam a diferença? Ok? Então vamos ler o texto agora, para a gente ver como fica mais difícil montar todo aquele infográfico em forma de texto. O processo de implementação do sinal digital para acesso aos canais de televisão aberta em substituição ao analógico transmitido por antenas terrestres ainda estava em andamento em 2018. Quando a transmissão do sinal analógico for inteiramente desligada, as televisões sem conversor digital não terão acesso direto aos canais de televisão aberta, a não ser por meio de televisão por assinatura ou antena parabólica. Aqui esse texto ainda é um pouco antigo, certo? É um pouco antigo, por isso que está falando for inteiramente ligado. Não sei se ainda, porque aqui no Brasil o sinal analógico está sendo desligado de forma gradativa, paulatinamente. Então não sei se foi desligado totalmente ainda, tá? Mas esse texto é um pouquinho antigo, por isso que ele está falando aqui. O crescimento de domicílios com televisão com conversor integrado ou adaptado para receber o sinal digital de televisão aberta continuou acelerado. Em 2018, havia 59,8 milhões de domicílios com televisão com conversor para receber o sinal digital de televisão aberta, ainda que não o estivesse captando, que compreendia 86,6% dos domicílios com televisão do país. Em 2017, esse percentual estava em 79,8%. Houve um incremento de 2017 para 2018 no percentual de domicílios com televisor com conversor em área urbana, 83,7%. Para 89,9%, e com mais intensidade em área rural, 53,5% para 64,1%. Esses mesmos movimentos foram observados em todas as grandes regiões. Nas residências com televisão de 2017 para 2018, os maiores crescimentos no percentual de domicílios com conversor para receber o sinal digital de televisão aberta ocorreram nas regiões Norte, 70,6% para 81,5%, e Nordeste, 67,9% para 76,2%. E foi mais intenso em área rural, 52,2% para 66,7% na região Norte e de 42,2% para 56,3% na região Nordeste. Entretanto, esses resultados alcançados em 2018 ainda permaneceram inferiores aos das demais grandes regiões. Esse indicador da região Sudeste permaneceu como mais elevado no total de 92,3% e em área urbana, 93,7%. Mas em área rural, o resultado da região Sul ficou na vanguarda, quer dizer, 75,1%, está mais alto na região rural, região Sul. Repare que é mais complicado nós lermos um texto assim, né? O percentual de domicílios que tinham televisão com conversor para receber o sinal digital da televisão aberta naqueles em que havia somente televisão de tubo
apresentou extraordinário crescimento no período de 2016 a 2018. Apesar dessa evolução, esse percentual ainda estava distante do alcançado dos domicílios que tinham somente televisão de tela fina. No país, de 2017 para 2018, o percentual de domicílios em que havia televisão com conversor subiu de 41,8% para 54,9% nas residências em que existia somente televisão de tubo, e passou de 94,7% para 96% nas que tinham somente televisão de tela fina. Nos domicílios em que havia os dois tipos de televisão no país, o percentual dos que tinham alguma televisão com conversor passou de 93,6% em 2017 para 96% em 2018, igualando-se aos dos demais, aos dos que tinham somente aparelho de tela fina. Ufa, né? Como fica mais complicado ler um texto assim, você não guarda tudo. Em relação aos infográficos, olha que fica muito mais prático nós lermos dessa maneira. Então, considerando esse infográfico, eu quero que vamos fazer esta atividade. Ó. O percentual de domicílios que tinham televisão com conversor apresentou extraordinário crescimento no período de 2016 a 2018. Que a informação está presente no parágrafo e não aparece aqui no infográfico. Quero que vocês observem os dois e daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok?
Conseguiram, amigos? Vamos lá. Então, ó, que informação consta lá no parágrafo e que não consta aqui, ó. Reparem, meus amigos, aqui no parágrafo, no texto, é claro que no texto escrito discursivo a gente coloca mais informações, certo? Aqui no infográfico eles enxugam tudo. Então aparece aqui, ó, 2016, mas aqui só contabiliza 2017 e 2018. E é até interessante o IBGE fazer dessa maneira, porque ele quer mostrar os dados mais atuais. Você não precisa colocar todos os dados. Imagine se fosse fazer uma coletânea de 10, 5 anos, não é necessário. Segundo quiz agora, o percentual de domicílios que tinham televisão com conversor para receber o sinal digital de televisão aberta, especificamente naqueles em que havia somente televisão de tubo, apresentou extraordinário crescimento no período 2016 a 2018. Considere o texto e assinale a opção que descreve a relação semântica entre as palavras em destaque, aqui, ó, né? A relação de retomada, uma anáfora. B, uma relação intertextual, dialógica, certo? Então, eu quero que vocês me respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Beleza? Ó, não é muito difícil, é bem tranquilo aqui, ó. Então, qual a relação que há nesses elementos aqui? Pessoal, há uma relação de anáfora. Anáfora o que é? O resgate do que já foi dito. Foros quer dizer fuga. Ana quer dizer antes, né? Anáfora, antes. Então, a relação de retomada. Esta palavra retoma domicílios, ok? Relação intertextual quando um texto conversa com outro, tá? Por isso que é dialógica, mas aqui não tem nada disso. Recortando o nosso infográfico novamente, nós temos televisão e internet, são os dados coletados pelo IBGE, né? Olha como fica legal, eu gosto muito desse tipo de infográfico que demonstra exatamente, você bate o olho e já consegue encontrar a informação. Recortando de novo, vamos pegar, só falar de internet agora, observe como a leitura não é linear, você tem que localizar os dados, eles são mais com colunas, eles estabelecem colunas, bem organizado. Podemos dividi-lo em 3 colunas aqui, ó, certo? Vamos para a atividade 3 agora. Considerando este infográfico, né, qual a faixa etária que mais utiliza a internet no país e a qual gênero ela pertence? Então, reparem aqui, ó, quero que vocês olhem e me respondam daqui a pouco, a gente volta para corrigir.
Conseguiram, amigos? Vamos lá. Então, ó, reparemos, aqui o total 2017, total 2018, 69,8%, 74,7%. Então, aqui teve subiu, né? Então, reparem, qual que é o gênero que mais utiliza a internet? As mulheres estão na vanguarda, olha só que legal. Então, considerando esses dados, ó, na coluna da esquerda e na da direita, ó, a faixa etária que mais utiliza a rede está entre os 20 a 24 anos, e as mulheres são as que mais utilizam a internet, cerca de 2 pontos percentuais a mais que os homens. Aqui, ó, as mulheres, 2 pontos percentuais sempre a mais que os homens. Lembre, 2 pontos percentuais, tá? 20 a 24 anos é a faixa etária que mais utiliza, né? Bacana, olha só como os dados, a gente coleta esses dados. E os jornais usam muito esses dados, o IBGE faz muito isso, meus amigos. Eles coletam tudo para o Brasil como um todo, né? Para a ciência, para a economia, enfim, para tudo. Eles adaptam, eles usam esses dados para fornecer informações para todo mundo coletar, melhorar o serviço, enfim, tudo. Atividade 4. Com este infográfico aqui, meus amigos, qual equipamento é mais utilizado pelos usuários de um modo geral? Temos aqui, ó, celular, computador, TV e tablet. Então, qual equipamento mais utilizado? Responda, daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram, amigos? Vamos lá. Então, ó, considerando este recorte, qual é o equipamento mais utilizado? Olha como é tranquilo de se usar, ó, de se ver, os dados são claros, a gente consegue pegar a informação na hora. Do que, imagine se eu fosse ler o texto todo até encontrar essa informação, ela já está aqui, ó. O celular, né, é o equipamento mais usado. Ó. O equipamento mais utilizado é o celular, tanto em 2017 quanto em 2018. O celular é utilizado por 97% dos usuários em 2017. E subiu 1 ponto percentual em 2018. Né? Seguido pelo computador. Eu não uso muito celular, uso mais o computador, então eu estou nesta faixa aqui. Mas reparem como esse número é relativamente alto, um número relativamente alto. Vamos para a atividade 5 agora. Ó. Agora a finalidade do acesso à internet. Né? Considerando este recorte do infográfico, meus amigos, quero que vocês respondam qual a principal finalidade desse acesso aqui, desses dados coletados. Comente esses dados estatísticos para a gente, né? Observando todos, muito bem organizados. Ok? Então respondo, daqui a pouco a gente volta.
Amigos, conseguiram? Vamos lá. Então, observando os dados, qual a finalidade? Está até escrito aqui, né? Qual a finalidade do acesso? Enviar mensagens, eles coletaram todos, organizaram os dados, né? Então, a principal finalidade está aqui, ó, né? A finalidade do acesso mais recorrente é a troca de mensagens, ok? Os dados se concentram na coluna do meio, né? E o celular era o mais utilizado, lembre-se, 97%, depois subiu 1 ponto percentual, né? Esse número cresceu 1 ponto percentual aqui, ó, com o objetivo de trocar mensagens. O acesso era de 95,5% em 2017 e aumentou 0,2 ponto percentual em 2018, ok? Né? Vamos ler este textinho agora falando de telefone móvel celular para uso pessoal. Observando a evolução do percentual de pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal na população de 10 anos ou mais de idade, no período de 2016 a 2018, pode-se notar lenta tendência de crescimento e que se mostrou mais acentuada em área rural. No país, de 2017 a 2018, este indicador passou de 78,2% para 79,3%, certo? Em relação ao sexo, em 2018, 80,7% das mulheres e 77,8% dos homens tinham telefone móvel celular para uso pessoal no país. Em 2018, o percentual de pessoas com telefone móvel celular para uso pessoal estava em 67,4% na região norte, 70,7% na região nordeste, enquanto nas demais variou de 84,1% a 86,2%. Ainda que o crescimento desse indicador tenha sido mais acelerado em área rural, a diferença em relação à da área urbana continuou elevada. Reparemos lá naquele infográfico. Ó, pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal, olha só, as faixas etárias todas bem organizadinhas. Repare como a linguagem não verbal aqui, meus amigos, ela ajuda a montar o texto. Temos linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são os desenhos, a imagem em si. Repare como fica mais prático, você bate o olho e já encontra a informação. Observe novamente o uso da linguagem não verbal aqui, ó. Como ela informa e condensa as informações. Lembra daquele texto que nós lemos, até foi cansativo? Então, é a mensagem e os dados em uma iconografia, em um projeto gráfico chamativo e mais pedagógico, serve para informar mais rapidamente. Hoje, meus amigos, a referência da nossa aula está neste site. Se vocês quiserem consultar, os dados estão todos ali do IBGE, né? Vocês podem consultar e ver. Então, hoje nós vimos o quê? Nós lemos e interpretamos gráficos e infográficos, certo? Comparamos uma reportagem com gráficos e infográficos dentro de um mesmo tema, interpretamos textos com auxílio de material gráfico, diferenciamos partes principais e secundárias de um texto, localizamos informações explícitas ali, de forma mais rápida, certo? Com isso, nós terminamos a nossa aula. Até a próxima.